Pode jogar o nosso telão de bastidor aqui. Eu trago uma conversa interessante, essa tá no bloquinho, que eu tive com uma fonte do Centrão pragmático, Centrão que está ali, que está acostumado, paga e faz pesquisa e se alimenta de pesquisa interna o tempo todo. Eu fui perguntar como é que eles estavam vendo esse movimento que ganhou um pouco de fôlego na semana passada já, com o Bolsonaro aparecendo estagnado nos principais levantamentos, né? IPESP e Datafolha mostrando que o presidente não está mais se mexendo. Lula também, nas pesquisas da semana passada, vinha parado. E aí o que veio no final de semana foi Lula oscilando 1 ponto para cima no IPESP e 3 pontos para cima na FSB de hoje. Bom, o núcleo duro da campanha do presidente Jair Bolsonaro tem pesquisa interna, consome pesquisa interna, consome tracking, paga medição semanal, periódica deles próprios e também é alimentado com pesquisas dos candidatos bolsonaristas ou aliados nos mais diferentes estados. Eles afirmam piamente para o núcleo político da campanha do presidente Jair Bolsonaro, para os líderes do Centrão, que a distância entre Lula e Bolsonaro é menor do que as pesquisas oficiais, as pesquisas dos institutos mais reputados do Brasil, Datafolha, IPEC, IPESP, Quest à frente, é menor do que a apontada nesses discursos. Eu perguntei para a fonte, que é, de novo, uma fonte pragmática. Se eu tivesse no boteco, usava a expressão que ele, mas é uma pessoa vivida da política, vivida, é anos, décadas, fazendo exatamente isso. Eu perguntei, e vocês acreditam? Ele disse, olha, até o momento, o que eles estão dizendo, amparados nos dados aqui, houve uma virada no Rio de Janeiro, há uma virada acontecendo em São Paulo e que a distância em Minas Gerais encurtou sensivelmente. Se, e aí é que vem para mim a parte mais valiosa desse bastidor, se no dia 2, na abertura da urna, Lula não venceu no primeiro turno, beleza, mas a distância entre ele e Bolsonaro é de 8 pontos percentuais, como apontam as pesquisas, haverá, abre aspas, uma ducha de água fria enorme no núcleo pragmático que dá sustentação política ao presidente. Por quê? Até aqui, eles estão sendo induzidos, inclusive pelas pesquisas internas e pela ala que está fazendo a comunicação, a estratégia do Bolsonaro, a pensar nessa distância mais curta, com o Bolsonaro virando no Rio, Bolsonaro virando em São Paulo e aproximando muito em Minas. Se essa distância, medida pelos institutos, se confirma no dia 2, levando em conta a possibilidade de que vai ter segundo turno, é isso que a campanha de Bolsonaro trabalha com um grau quase de certeza, vai ter segundo turno. O presidente fala em primeiro, mas isso é para engajar a base. Lá dentro, as pessoas sabem, quer dizer, que o risco de não haver segundo turno existe, mas acreditam que ele é muito pequeno. Se na hora da urna, eles chegam com esses 10 pontos, é ducha de água fria. E por que eu falei que essa é a parte mais valiosa do bastidor? Porque aí, nunca na história da democracia no Brasil, do voto desde 89, houve uma virada com esse tamanho de votos num segundo turno. O que se traduz no quê? Expectativa de poder. A expectativa de poder, havendo um segundo turno nessa distância Lula-Bolsonaro, passa a ser do petista. E aí o pragmatismo também vai agir. Eu quero chamar o Yuri e o Leandro para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? Que eu achei uma análise muito pragmática. Olha, os números que eles têm, eles estão apontando, eles mostram para a gente, é isso. Agora, se chegar no dia 2, abrir a urna e tiver 11, 10, 9 pontos de distância, aí a expectativa de poder vai para o buraco, porque é uma virada que a política sabe, nunca aconteceu e é muito difícil. Yuri. Sem dúvida, é isso. Quer dizer, todos os casos em que houve segundo turno para presidente, quem chegou em primeiro ganhou, conseguiu confirmar esse favoritismo. Há casos, quem estuda isso a fundo, levando em conta outras disputas, como governos estaduais e mesmo prefeituras, grandes prefeituras, que são as que têm segundo turno, acima de 200 mil eleitores, a chance de virada de um segundo turno é de 1 a cada 5. Ou seja, mais ou menos 20%. Ou seja, é uma missão difícil, seja lá qual for a distância. É claro que uma distância mais apertada
de menos de 10% dos votos válidos, dá ânimo para se manter a expectativa de que pode se virar o jogo, levando em conta que desde o começo do ano o presidente Jair Bolsonaro recuperou bastante a sua projeção, as intenções de voto que os institutos de pesquisa projetam. E levando em conta que o mês de outubro, com 4 semanas para fazer campanha e tendo mais tempo para uma mais recuperação da economia, isso também poderia ajudar o presidente. Mas, de novo, seriam situações bastante difíceis de serem superadas, não impossíveis. E aí a grande questão, de fato, é isso, é a expectativa de poder. E aí quais governadores vão estar eleitos, quais vão estar disputando o segundo turno, se, por exemplo, aqui em São Paulo vai ter um segundo turno entre Fernando Haddad e Tarcísio Gomes de Freitas reproduzindo a polarização, ou se não, ou se Fernando Haddad, vinculado a Lula, vai ter como adversário Rodrigo Garcia, governador pelo PSDB, e quem vai estar mais necessitado desse apoio? Rodrigo Garcia ou Bolsonaro aqui entre o eleitorado de São Paulo. E isso pode se valer em vários outros estados. Sem falar a mística ali de Minas Gerais, saber se vai ter segundo turno ou não. E qual o papel tá com que cara, lá tá com cara que já era. Pois tá e se Romeu Zema reeleito em primeiro turno, ele vai manter esse discurso antipetista com força, vai ajudar Bolsonaro no segundo maior colégio eleitoral do país num segundo turno, ou vai preferir começar a fazer uma diplomacia, levando em conta que o Estado de Minas Gerais ainda não afirmou o seu acordo de recuperação fiscal, e isso vai depender ou do atual governo ou do próximo presidente, seja lá quem for o vencedor nas urnas. Ô, Leandro, eu quero te ouvir um pouco sobre isso, porque, de novo, né, chamando a atenção do nosso telespectador, gente profissional da política, quando fala, e eu achei interessante que esse cara com o qual eu estava conversando, essa fonte, né, que, de novo, é uma fonte muito experimentada, ela só faz isso há pelo menos 30, 35 anos, eu perguntei, ele falou, você viu o comunicado da família real sobre a morte da rainha? Eu falei, claro, né? Ele falou, então, quantas linhas para falar da rainha e quantas linhas para falar do novo rei? Porque é isso, né? Aquela máxima, rei morto, rei posto. Do que ele está falando aqui? Ele está falando disso, expectativa de poder. E o Centrão se organiza. A política, né? Eu até acho injusto quando a gente trata só o Centrão como pragmatismo é a marca da política como um todo. É que o Centrão ele conseguiu juntar um grupo de partidos que coordenadamente agem em direção de obter seus interesses. E esse triunvirato, PP, PL e Republicanos, hoje está com o presidente Jair Bolsonaro. A grande pergunta é, de novo, levando em consideração que eles acham que vai ter segundo turno. Pronto, eles acham isso. Se abre a urna e a distância é de 10 pontos, a expectativa de poder se vai. E isso é quase que um aviso, né? Querido, cumpra o que vocês estão dizendo que vocês vão entregar, porque senão a gente vai junto com a expectativa de poder. Foi mais ou menos esse o aviso que eu entendi que veio. E junto a isso, Leandro, a informação que você trouxe na semana passada, que o material de campanha dos deputados do PL, né, segundo o vice-presidente do PL, não exibe o presidente Jair Bolsonaro. Isso é sintomático. E dá uma demonstração, né, de duas coisas. Primeiro, de como esses partidos, ninguém duvida, né, não tem nada que diga que o PL, o Republicanos e o PP não sejam o trio de ferro do presidente Jair Bolsonaro. São os partidos que sustentam o presidente, não de agora, já há algum tempinho, né, desde que o presidente foi para o PL, mas o PP e o Republicanos ali sempre estiveram próximos em alguma medida do meio do governo para cá. Mas existem dentro desses partidos deputados, candidatos a Senado, a governo, sobretudo na região Nordeste, que fazem uma ponte com o ex-presidente Lula, que já tiveram em algum momento do lado do PT. Esses, por aí, por essas aberturas, né, que o PT pode querer caminhar num caso aí de uma disputa de segundo turno e de uma necessidade de montar uma base parlamentar. Nesse sentido, Dani, da apuração que a gente trouxe aqui na sexta-feira, dessa reclamação do vice-presidente do PL de não ver o presidente
presidente Jair Bolsonaro no material de campanha dos candidatos da legenda, mas que isso também está presente no PP e no Republicanos, tem outros dois aspectos aí também. Primeiro, questão do fundo, né, do dinheiro. O PL não gasta tanto com o presidente Jair Bolsonaro como o PT gasta com o ex-presidente Lula. E aí já entra o segundo fator. Por que isso acontece? O PL tem também uma prioridade de continuar sendo a maior bancada da Câmara dos Deputados. Para, numa eventual troca de guarda no Palácio do Planalto, o PL continuar sendo um fiel da balança, que continue sendo uma força política relevante que se tornou quando o presidente Jair Bolsonaro escolheu o Partido Liberal para se filiar e disputar a eleição. Então, há também essa preocupação de ter uma bancada grande e aí muda um pouco do jogo de forças ali, né? E dá a necessidade do ex-presidente Lula de buscar esses partidos políticos do Centrão, no caso, evidentemente, da gente ter um segundo turno e dos condicionantes que são inerentes a uma eleição.